muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt e hoje para vermos a terceira parte do APW Regressa, terceira e última parte do último show do ano do Wrestling Nacional. Vamos ver hoje 3 combates. Rafa Pedras versus Ricky Boy pelo Cinturão de Lisboa, depois Pégaso versus Fausto e o main event entre Baltazar e Nelson Pereira foi um hardcore match pelo título da APW. Dizer, antes de começarmos, que o vídeo passado, eu não sei se repararam, mas ele terminou ali de forma um bocadinho abrupta, isto porque os últimos 5 minutos, aquele vídeo tinha mais 5 minutos, só que os últimos 5 minutos do vídeo ficaram com um som assim muito lento, não sei porquê, ou por outro lado, sei porquê, é o meu computador com toda a certeza que está a dar as últimas e portanto eu tive que cortar os últimos 5 minutos do vídeo. Também, sinceramente, não acrescentava muito mais. Acho que deixei a minha opinião bem clara. Não acrescentava também muito mais. E, portanto, foi essa a segunda parte. Dizer, vamos ver como é que ficou o som deste vídeo. Eu estive aqui a testar antes. E, sinceramente, até me parece que se calhar até pode ficar melhor do que nos últimos. Porque eu estava a pôr o microfone muito perto de mim e agora estou a pô-lo aqui um bocadinho mais longe e parece-me que fica um som até mais limpo, portanto vamos ver, isto é uma incógnita, até pode sair um som horroroso depois quando terminar o vídeo, mas vamos ver. Se entretanto, eu vir que isto em termos de som e em termos de computador está mesmo a dar as últimas, lá vou ter que gastar 600 ou 700 paus num computador, não me estava muito a apetecer. Mas se acontecer, eu acho que num mês eu resolvo, portanto, ou compro ainda nesse mês ou no máximo no mês seguinte, portanto não vamos ficar, mesmo que o computador dê o berro, possivelmente não ficaremos muito tempo sem vídeos, mas à partida ainda não deu, portanto vamos com calma e vamos então para o APW Regressa do passado dia 3 de dezembro. Começámos, ou por outro lado, começamos este vídeo com o match entre Rafael Pedras e Ricky Boy pelo Cinturão de Lisboa. Não foi o primeiro combate do show, naturalmente, já existiram 2 vídeos anteriores com análise ao restante show que poderão ver aqui no SmackDown e no Wrestling.pt, mas começamos a análise desta terceira parte com Rafa Pedras versus Ricky Boy naquele que, na minha ótica, foi o combate do show. Já vamos aqui ver um bocadinho porque foi um combate rápido. São 2 excelentes lutadores, Rafa Pedras e Ricky Boy. Rafa Pedras, que foi lutador do ano passado, um bocadinho surpreendentemente, mas que depois fez um 2023 espetacular e onde confirmou em pleno a razão de ser o lutador do ano. Já Ricky Boy foi agora escolhido como o estreante do ano e eu não tenho dúvida que o 2024, vai ser o ano de Ricky Boy. E então o combate começa com Ramon Vegas a fazer as introduções. É ele o MC do apresentador do WrestleFest. Este era um combate basicamente WrestleFest, com um título do WrestleFest em jogo e primeiramente a entrada de Ricky Boy para depois o campeão Rafael Pedras a fazer também a sua entrada com Ramon, como habitualmente, a desfilar os accolades de Rafa Pedras em 2022, lutador do ano, combate do ano, ex-campeão de honra do WP Wrestling Portugal e titular do Cinturão de Lisboa. E a dizer, meninas, ele, pelo que sei, ele é solteiro, no que ficou um ótimo ponto na intro do Rafa Pedras. Volto a repetir, na minha opinião, o combate do evento. Aliás, todos os combates desta segunda metade do show entregaram sem qualquer tipo de dúvida. No entanto, na minha opinião, este acabou por entregar um bocadinho acima dos restantes. O público, logo no início, dividiu-se ali no apoio a Pedras e a Ricky Boy. Este era um combate entre 2 babyfaces e o público dividiu-se muito ali no apoio. E isto é dizer muito para o Ricky Boy, porque o público, habitualmente, num combate do Pedras,
o Pedras é sempre o gajo mais apoiado. Aqui eu diria que se dividiu. O match em si teve ali também cerca de 10 minutos, o que me pareceu o perfect match time para este match. Rafa Pedras e Ricky Boy cumprimentam-se no início do combate, e o combate começa logo ali a 100 a hora, com um primeiro minuto super rápido e que terminou ali com um double dropkick e um double nip-up simultâneos. Portanto, dropkick de Pedras, dropkick de Ricky Boy e depois nip-ups simultâneos de um e de outro. Rafa Pedras teria depois as 3 primeiras tentativas de pin do match, depois de um leg drop, um body slam e um backbreaker, mas a que Ricky Boy escaparia. Por esta altura começava-se ali a desenhar o domínio de Rafael Pedras, que seria interrompido por Ricky Boy quando este respondeu ali às chops de Pedras e aplicou de seguida uma belíssima Blue Thunder Bomb, a que Pedras conseguiria escapar ao 2. Espetacular Blue Thunder Bomb de Ricky Boy. Ricky Boy vai então para o 3 Amigos, chega a fazer ali a Eddie Guerrero homage, mas a verdade é que Pedras só lhe permitiu o 2 Amigos em vez de 3 Amigos e contra-atacou ali com o Slice Bread. O Pedras teve ali um segundo em que parecia que o move não lhe ia sair completamente bem, mas no mesmo segundo em que parecia que poderia não correr tão bem, o Pedras recuperou logo o controle do move e, portanto, o Ricky depois escapa ali ao 2,5. Pedras de seguida com 2 moonsaults seguidos, primeiramente um standing moonsault que conecta e depois um moonsault da segunda corda com Ricky Boy a desviar-se e a responder ali com um lariat. Pedras então a tentar aproveitar o apoio das cordas para responder e teríamos então a troca de super kicks, Ricky Boy a aplicar primeiro, Pedras responde depois e temos então super kicks simultâneos e ainda um double crossbody também ali a chocarem os lutadores no meio do ringue, um crash no meio do ringue, a colocar naturalmente ambos os lutadores no chão. Levantam-se ambos ao 7 para ali uma troca de chops e de punches no meio do ringue. Depois troca também de uppercuts e de elbows, cada vez mais intensa, com Ricky Boy depois a aplicar ali uma clothesline a que Pedras responde no mesmo segundo para a tentativa de pin, escapou ali ao 2,5. Os lutadores conseguem depois aplicar ali combinações distintas, combinações de pin um no outro, até que um dropkick de Ricky Boy lhe dá ali a vantagem para ele ir para o Rolling Codebreaker, que não conecta porque Rafael Pedras reverte ali para uma combinação de pin que lhe dá então o 1, 2, 3, vitória e manutenção do cinturão de Lisboa por parte de Rafael Pedras, num combate rápido, num combate cheio de ação, num combate fundamentalmente equilibrado e onde eu diria que se acreditou que Ricky Boy pudesse realmente destornar Rafa Pedras. E quando tu vês um match entre estes dois lutadores, ou dois lutadores como este, com esta tipologia, é muito este tipo de combate que tu queres ver e, na verdade, eles entregaram os dois precisamente aquilo que o público queria ver. O abraço no final entre os lutadores e partíamos então para o combate seguinte. Portanto, Rafa Pedras reteria o cinturão de Lisboa. Partíamos então para Pégaso versus Fausto, um combate que infelizmente teve pouca história, porque infelizmente o Fausto sofreu uma infeliz e terrível lesão.
Primeiramente, a entrada então do Sicário Fausto a fazer a sua entrada nos rings da APW, era o seu segundo combate na APW, eu vi o primeiro, julgo que depois tive ali um show pelo meio que não vi, não me recordo já se o Fausto, eu julgo que ele também lutou nesse combate, portanto eu não terei visto esse combate, mas agora que estou a pensar, a ideia que tinha era que só não tinha visto um combate do Fausto e que entretanto até vi, mas no WP, portanto este ou era o segundo ou era o terceiro, porque eu tive ali 3 meses parado e posso estar aqui a fazer confusão. No mínimo o segundo na APW era, porque eu vi a estreia dele e depois vi este. Pelo meio, eu quase juraria que houve ali um combate pelo meio, mas não quero garantir. De seguida, campeão nacional do Wrestling Portugal, campeão supremo da MLW, fez um 2023 incrível, Pégaso, que agora mudou um dos seus ícones característicos, as calças, e eu diria que as crowds, o público, ainda se estão a habituar às calças do Pégaso, que são super fixe, na minha opinião, só que o ponto de comparação era tão alto, porque as outras calças são tão awesomes que depois quando comparas realmente é muito difícil, até podes ter umas calças super fixe também, que as outras são tão awesomes que depois em termos de comparação teria sempre que ficar abaixo, era impossível passar as calças anteriores, mas estas calças do Pégaso são muito fixe e acho que é uma gear que o pessoal, que as crowds terão que habituar, e daqui o Pégaso tem jogado aqui um bocadinho com isso, mas daqui a eu diria um mês ou 2 já toda a gente se habituou, porque as calças, aquela gear é realmente fixe. O combate, ao contrário do combate anterior, começaria ali com bastante estudo, mas basicamente com o Pégaso a ser a parte ativa do match, mas a ser ali contrariado habitualmente, ou quase sempre, pela força do Fausto. O Pégaso então imprime ali outra velocidade ao combate, consegue mandar o Fausto abaixo com 2 dropkicks e depois com um running knee drop no canto, um crossbody, e temos então a primeira tentativa de pin para o príncipe do multiverso. E é aí então, depois desta primeira tentativa de pin, que acontece, que ocorre, o Pégaso prepara ali o super kick, Fausto agarra-lhe no pé, deixa o super kick conectar e aplica então ali um over the head suplex que deixa o Pégaso basicamente no tapete e o próprio Fausto no domínio. Fausto então aplicaria ali um primeiro takedown em que ali os pés do Pégaso até batem na corda, mas tudo bem, portanto, tudo bem. No entanto, com o Pégaso no chão, o Fausto tenta um segundo takedown, puxa-o para cima para o segundo takedown, e é este takedown que infelizmente não corre bem. Sinceramente, ao vivo o takedown pareceu-me bem feito, no entanto pareceu-me com um claro impacto, mas pareceu-me safe, sinceramente. No entanto, a verdade é que o cotovelo do Sicário ficaria gravemente lesionado. O Fausto imediatamente rolou para o canto contrário. Eu diria que tanto o público como o Pégaso se aperceberam imediatamente que algo não tinha corrido bem. E o match foi naturalmente, e ainda bem, imediatamente interrompido. Mas dizer que o Sicário Fausto fez questão de sair pelo seu pé. Eu não tenho imagens, naturalmente, porque cheguei ali a um ponto em que a minha preocupação, naturalmente, era com o Fausto, e portanto deixei de gravar e de tirar fotos, naturalmente, e portanto não tenho imagens da saída do Fausto, mas com as dores que o Fausto estaria a sentir neste momento, vê-lo a sair pelo próprio pé é impressionante na minha opinião. E portanto, daqui as melhoras para o Sicário. Naturalmente que eu não vou sequer classificar este combate, porque na verdade o combate é um não combate, porque e foi interrompido, portanto o que os lutadores queriam contar em ringue não foi contado, e portanto naturalmente que este acaba por ser quase
um não combate e onde realmente o destaque acaba por ser a lesão do Fausto, mas neste caso um destaque muito negativo. Fausto está a recuperar. Alguém que recolheu 85 votos nos prémios Hoje Falo Eu é alguém que gerou com toda a certeza impacto, não há a mínima dúvida disso, e portanto Fausto já gerou impacto em 2023, vamos ver quando voltará em 2024, esperemos que o mais breve possível, porque se já criou impacto em 2023, mais impacto ainda irá criar em 2024. E passávamos então ao main event e já agora daqui as melhoras para o Fausto e que tenha uma recuperação o mais rápida possível. Vamos então ao main event, Baltazar versus Nelson Pereira, era um hardcore match pelo título da APW, naquele que eu diria que foi um bom hardcore match, exatamente também porque nos deu aquilo que nós esperamos de um match destes, violência, mesas, cadeiras, peças de Lego e portanto um hardcore match basicamente é isto. Eles também contaram uma boa história em ringue, já lá vamos, e portanto reuniram-se aqui condições para termos um bom main event, um combate que na minha opinião para a tipologia de combate que era, entregou como main event. Primeiramente, entraria um super determinado Nelson Pereira, vestido naturalmente para este tipo de combate, e depois o campeão nacional da APW, lutador do ano de 2023, e que desde que foi para o Porto, eu diria que neste momento, e até pela gear isso é perceptível, o Baltazar neste momento está iconograficamente a associar-se ao Porto, portanto é neste momento o lutador do Porto, e essa nova visão eu acho que é importante também ficar aqui quase referida. Isto é claro na imagem do Baltazar, esta associação àquilo que é o Porto. E não sei se foi de ir para o Porto onde está mais frio, mas o Baltazar, desde que foi para o Porto, também está mais frio em ringue. Portanto, eu não sei se isto tem a ver com o facto do Porto ser mais frio, não sei se há esta associação, mas a verdade é que este combate depois também demonstraria isso, é que o Baltazar parece mais frio como lutador desde que fez esta mudança. Baltazar que veio acompanhado de Tony de Portugal, e o combate teria como primeiro grande protagonista um candlestick, com Nelson Pereira a começar por atacar Baltazar, mas a ver Baltazar reverter e a espetar com o candlestick em Nelson, para este depois reverter de novo e voltar a dar com o candlestick em Baltazar. Nelson opta então por largar ali o candlestick, senta o Baltazar na primeira fila, agarra numa lata de Coca-Cola que um elemento do público lhe tinha dado e acaba por espancar ali Baltazar na primeira fila, aproveitando então esse presente do elemento do público. O Nelson que acaba por ir agarrar de novo o candlestick, traz o candlestick de volta, mas a ação corre-lhe mal, e é Baltazar então que aproveita para fazer com que Nelson sofra ali com o candlestick na garganta. O Baltazar então vai para as ring steps, prepara ali as ring steps, e temos então stomp nas ring steps, a cabeça de Nelson Pereira a ficar entre a sola da bota de Baltazar e o aço das ring steps, realmente impressionante. Eu vi este move se calhar nem a 1 metro, eu estava mesmo se calhar a 50 centímetros, 70 centímetros, e impressionante stomp nos degraus nas ring steps. Com isto estávamos com 3 minutos de combate, portanto tudo isto aconteceu logo nos 3 primeiros minutos de combate. Já muito tinha acontecido realmente nestes primeiros minutos. A testa do Nelson já sangrava, e o Baltazar faz então a sua primeira tentativa de pin, a que o Nelson escapou. Nelson é então autenticamente espancado com
o candlestick no meio do ringue, mas escapa mais uma vez ao pin da vitória, não sem antes fazer um pirete ao sangue de Portugal, e Nelson consegue, no entanto, ali um assomo de return, acaba por conseguir aplicar a Wrecking Ball, e temos então Baltazar a escapar à primeira tentativa de pin de Nelson, que vai então buscar um saco debaixo do ringue com centenas, não sei se eram centenas, mas pelo menos dezenas de peças de Lego. Baltazar pediria ali misericórdia, e misericórdia teria, porque acabaria por conseguir aplicar um body slam em Nelson Pereira, com as costas do Nelson a conectarem nas peças de Lego. Deve ter doído. Baltazar vai então buscar uma travessa para fazer a cabeça de Nelson ir lá bater, mas o Nelson consegue reverter e então aplica o DDT na travessa com o Baltazar a escapar. O Nelson grita então para o Baltazar, fica no chão, e o sangue de Portugal responde-lhe. O Baltazar fica sempre em pé. Nelson aplica-lhe então uma travessada, podemos lhe chamar assim, na cara, para mais uma tentativa de pin. Mais surpresas debaixo do ringue, com Nelson Pereira a ir buscar então uma cadeira. Nelson cobre Baltazar com a cadeira ali ao pé do canto, e temos então um coast to coast, com Baltazar a absorver ali o impacto, mas a escapar, a absorver o impacto da cadeira, mas a escapar ao 2 à tentativa de pin. Altura então para Nelson Pereira ir buscar uma mesa, ou neste caso um contraplacado, e por acaso, porque não tinha pés, e por acaso é engraçado como as crowds portuguesas assumem que um contraplacado é uma mesa. Eu acho que o desejo de ter mesas é tanto que quando há um contraplacado toda a gente começa a gritar mesa, 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 mas na realidade aquilo não é uma mesa, é um contraplacado. Mas não interessa, isto é apenas um pormenor, mas a crowd a gritar é uma tábua, vá lá, portanto não é uma mesa. Para ser o objeto mesa tem que ter pés, e neste caso não tem, mas a verdade é que serviu o objetivo, que é, e se calhar por isso é que não era uma mesa, por isso é que se calhar era só um contraplacado ou uma tábua, porque o Nelson foi colocá-la ali num dos cantos do ringue. Nelson tenta então espetar com Baltazar na mesa, vamos lhe chamar mesa, que estava então colocada no canto, mas Baltazar aplica então um pontapé nas balls de Nelson Pereira. Parece que é o Nelson que vai acabar por trespassar ali aquela mesa, mas não, Nelson inverte e atira Baltazar mesa adentro num momento holy shit. No entanto, Baltazar acaba por escapar ali ao 2,5 à tentativa de pin. Nelson vai gradualmente subindo e agora vai buscar uma marreta, e é a altura então para Tony de Portugal entrar e vendo o estado de Baltazar, Tony pede misericórdia a Nelson Pereira, dá-lhe o cinto, atira-lhe o cinto da APW, portanto diz-lhe, fica com o cinto, não des com a marreta no Baltazar, implora ao Nelson para não o fazer. No entanto, Baltazar, o Ultimate Opportunist, acaba por espetar com um garfo que Tony de Portugal lhe tinha entregue quando foi ver o estado de Baltazar lá ao canto, e Baltazar acaba por dar com o garfo em Nelson Pereira, e a seguir foi académico pile driver no joelho. 1, 2, 3 e vitória do sangue de Portugal. Baltazar a conseguir mais. Ele que desde que foi para o Porto tem visto a vida a correr-lhe bem, e tem aqui mais uma vitória que eu diria em representação do Porto. Consegue ir ao Algarve, consegue ir ao outro canto do país, conseguir esta vitória sobre Nelson Pereira.
Tony de Portugal e Baltazar algemam então Nelson Pereira às cordas do ringue, massacram a testa de Nelson e temos então Cláudia Bradstone e João Milão a invadirem o ringue, a fazer o save. Depois Vítor Amaro a juntar-se também à festa e naturalmente os heels Baltazar e Tony de Portugal a fugirem e portanto o show acaba por terminar desta forma, um show que na minha ótica, e já agora antes de mais dizer, portanto Baltazar retém naturalmente o título da APW, continua campeão nacional da APW, uma ótima forma de terminar 2022 para aquele que seria o lutador do ano de 2023. Desculpem-me, uma ótima forma de terminar 2023 para alguém que seria o lutador desse ano e que agora em 2024 vai tentar manter este título nacional da APW. Um show que na sua globalidade, e eu já tinha falado nisto nas duas partes anteriores, foi um show de altos e baixos, com uma segunda parte bem melhor do que a primeira, mas que no geral eu diria que a única questão negativa aqui que colocaria é ter sido realmente muito longo, ainda que eu compreenda porque é que foi longo. Era o show dos 30 anos e portanto já sabia até antes do show começar que ele ia ser longo, toda a gente percebia isso. Agora, eu sou claramente defensor do modelo de 4 combates, máximo 5, acho que é isto, é uma opinião muito pessoal, mas eu acho que é isto que resulta no wrestling nacional. Tudo o que eu até hoje vi a fazer, que vá para além de 4, 5 combates, não resulta nunca na excelência. Portanto, excelência até hoje eu só vi com 4 e com 5 com modelos de 4 e 5 combates. Agora, naturalmente, que se compreende perfeitamente que um show de 30 anos seja uma WrestleMania. No entanto, eu estou aqui para comentar, não é? E, portanto, tenho que dizer que, na minha ótica, o show foi longo demais. No entanto, tal como teve ali alguns baixos, também teve ali muitos altos e, portanto, um show que claramente, e disso não tenho a mínima dúvida, todas aquelas 120 pessoas que lá estavam quando terminaram, eu não tenho dúvidas que todas gostaram e todas vão dizer eu vou voltar para o próximo. Não tenho a mínima dúvida disso, até pelo que falei com as pessoas que lá estavam. Toda a gente adorou o show e portanto é isso que se pretende. Eu aqui normalmente faço uma análise um bocadinho mais detalhada, mas muitas vezes o público nem sequer pensa nestes itens que eu muitas vezes analiso nestes vídeos. Basicamente foi isto. Nós voltamos então numa próxima, e eu diria que a partida será com a antevisão do próximo show do WP Wrestling Portugal, que irá decorrer no próximo dia 21 de janeiro. Portanto, temos o Wrestling Nacional ainda este mês. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt. Passem pelo Hoje Falo Eu, toda a atualidade do Wrestling Nacional, e nós voltamos então numa próxima.